Eu sou a Heloísa, eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade e a minha. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje a nossa convidada é a Simone Perretes Canavês, minha cunhada querida. Tudo bem, Si? Oi, Lô, tudo bem e você? Tudo Obrigada bem. pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada por aceitar participar do projeto. Bacana. Obrigada. E vamos dar início ao Evangelho comentado, do capítulo 49, a Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite acerca da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou: Num vale longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e há muitos anos permaneciam na furna, que é uma cova, em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça passou por lá e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora ao Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria atraído pelas próprias forças insuficientes caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram enfim.
O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, Si, eu gostaria de saber a sua interpretação sobre essa passagem. Obrigada. Tá bom, Elô, vamos lá. Qual foi a minha interpretação, né? Eu acho que tem várias mensagens aqui que a gente pode retirar aqui desse trecho, desse texto, né? Inclusive, quando eu estava estudando, ele faz referência a algumas passagens da Bíblia também, algumas passagens, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele tem aqui algumas formas da gente interpretar e trazendo para o mundo presente como que a gente pode, o que a gente pode aprender com isso, né? Então, o que ele fala muito aqui, né? Ele fala da falta de coragem e fé, né, das pessoas, né? Quando ali as pessoas tiveram, os cegos tiveram a oportunidade ali de uma pessoa que estava vindo para ajudar, que estava trazendo uma mensagem de fé e de coragem e de esperança para todos eles, a maioria não acreditou. A maioria não confiou, né? A maioria se colocou num lugar de conforto, meio que, mesmo que na miséria, e não acreditou que poderia ter ali uma porta que estava se abrindo e que ele ali poderia, inclusive, romper padrões, né? Porque ele fala aqui, né? Os que não acreditaram, eles falam, mas como assim, né? Isso vem dos meus antepassados, né? Como que uma pessoa pode mudar isso? Eu não acredito nisso, né? Então, a repetição do padrão, a falta de fé, de crença, de autoconhecimento e de não acreditar, né, que as coisas podem realmente mudar. Então, aqueles poucos que acreditaram, aquele único, né, ali que acreditou e seguiu e viu ali uma luz, ele, para que ele fosse também curado ali daquela cegueira, né? E a cegueira, ela é uma forma de mostrar o quanto que a gente está no modo automático na vida, o quanto a gente não está enxergando as oportunidades, né? Que a vida nos dá, os ensinamentos que Jesus nos traz, as pessoas que entram na nossa vida para nos ajudar, para nos acolher e para apontar um caminho. Ele foi, ele seguiu, ele acreditou, mas mesmo assim, para ele sair dessa cegueira, exigiu o quê? Disciplina, exigiu muita coragem, né? Exigiu ele, talvez, abdicar de coisas que ele achava ali que para ele eram boas naquela situação, mas que não agregavam para ele, né? Eles falam aqui alguns prazeres da natureza inferior. São aqueles prazeres que às vezes a gente acha que é o que está trazendo alegria para a nossa vida, mas é o que nos atrasam, né? O que nos impedem de uma evolução, de um entendimento melhor
né, de um caminho melhor. E ele foi, assim, essa jornada dele, essa mudança, né, da cegueira para enxergar o que estava acontecendo diante dele, foi um caminho árduo, mas que com muita disciplina ele conseguiu recorrer ali, ter o contato com a luz para seguir a direção da Cidade Santa que ele tanto queria, apesar, né, dos companheiros ali, mesmo com a reabilitação deles, não acreditavam e enxergaram aquilo com ironia, né? Aquela coisa, lá vem ele, né? Falar que agora ele se curou, quero só ver como que vai ser então agora, né? Aquelas pessoas que querem te puxar para baixo, né? Mas ele, mesmo assim, ele continuou. Então, assim, me traz essa pequena passagem, me traz muito assim, o quanto que a gente, quando tem uma falta de coragem e a falta de fé, nos deixa estagnado numa situação em que a gente sabe que a gente tem condições de melhorar, né? E quando as portas se abrem, quando a gente está nesse estado de falta de fé e falta de autoconhecimento, a gente não enxerga quando essas portas se abrem, né? A gente vive no piloto automático. E para que isso aconteça, para que a gente saia desse modo e siga um caminho de luz, é necessário bastante esforço, disciplina e autoconhecimento, e muitas vezes abdicar de algumas coisas que não nos fazem bem ao longo do caminho, né? Ele fala também do trabalho intenso de meditação, né? Que é necessário fazer, então é voltar para dentro, né? Entender o que está acontecendo com você, estar presente no momento presente e com bastante oração também e fé. E ele seguiu, né? Achando que iria, né, daqui para Cidade Santa e que seria fácil o caminho, né? O caminho dele não foi fácil, o caminho dele, a cada momento da passagem aqui, a cada superação que ele tinha e que vinha um outro desafio, eu pensava, nossa, meu Deus, agora ele merece, né? Agora ele vai seguir firme e forte, mas conforme a gente vai entendendo, tudo que ele passou fez parte da jornada dele, e fazia parte da jornada dele também essa missão de transformar esses espíritos inferiores, né? Ele, apesar de todas as dificuldades, encontrou pessoas muito ruins no caminho dele, ele seguiu ali com a fé, com a bondade, né? Transformando o ódio em amor, transformando o rancor em perdão, mesmo que tenha demorado anos, ali, naquela situação, era a missão dele, era o que ele tinha que fazer, né? Então, não só ele seguiu sozinho na sua busca pela luz, mas ele também conseguiu impactar e mover ali algumas pessoas que estavam ao redor deles. E isso foi transformador para ele. Ele foi, a cada momento que ele passava por essas dificuldades, ele foi ganhando a liberdade dele e transformando pessoas. Isso que acho que é o mais legal, né? O quanto você consegue impactar ali as pessoas e isso vai repercutir em todos ao seu redor, né? E aí, para não me estender muito aqui, né, voltando, depois de tantas lições e aprendizados e superação e impacto que ele teve, né, na vida das pessoas, somente trazendo bondade, trazendo amor, trazendo tolerância, né, ele soube ali aproveitar as oportunidades dele e ter impacto significativo na vida das pessoas, mesmo naqueles que eram os inimigos e perseguidores dele, né? Quando ele entendeu que o dever dele era mobilizar todos os recursos que ele tinha aprendido ao longo dessa jornada para transformar, né, esses espíritos inferiores ou essas situações que acontecem no nosso mundo de hoje, né? Pessoas que têm inveja, pessoas que estão do nosso lado, que parecem que são boas, mas querem nos trazer para baixo, com amor e com simpatia, eu acredito até que é uma palavra que está sendo muito utilizada hoje, Lô, que é a tal da empatia e compaixão, né? Ele entendeu de alguma forma ali a dor do outro, se colocou no lugar do outro e só devolveu amor, só devolveu paixão, só devolveu bondade e isso se transformou. Ele não reagiu a uma situação ruim em que poderia levá-lo novamente para a cegueira, né? Então, assim, é uma jornada
difícil, é árdua, mas eu acho que a gente tem que permanecer com a nossa fé, permanecer na nossa essência, permanecer com amor, né? Plantando bem, com compaixão, com desapego de algumas coisas, né? Principalmente do ego, né? Ele realmente, né, abdicou ali de algumas coisas e foi servir, foi ser escravo. Então, e ele conseguiu, com toda essa jornada, né? Teve essa passagem aqui, o último parágrafo que fala, né? Ele conseguiu dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino. Então, durante toda essa jornada, ele conseguiu conquistar aí esse voo divino através da disciplina de si mesmo, né? E aí, trazendo assim, para finalizar, Elo, tem algumas passagens, não só da Bíblia, mas também de alguns filósofos que eu gosto muito, que me remeteram a esse capítulo. Um é bem conhecido por você, que é vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu acho que é isso, a todo momento, a todas os momentos difíceis, né, as tentações, os problemas que ocorrem na nossa vida ou nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente se manter no caminho, né, a gente se manter no nosso centro e a gente acreditar na fé, a gente ter fé, né, acreditar no nosso poder de transformação. Tem uma outra aqui também, que é um mantra. Dizem que é do Mahatma Gandhi, mas não é comprovado, que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Ele praticou muito isso diante de todas as dificuldades que ele teve, né, na jornada ali para a Terra Santa. Então, ele realmente confiou que ele fazia parte do caminho, né? E aproveitar as oportunidades para ser grato, né? Para demonstrar esse amor e essa tolerância, para ele foi, de fato, transformador. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que aí só para fechar, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, por que ele ia? Ele estava em busca da luz, ele estava em busca do amor, da paz de Jesus, por que ele ia retribuir ali com ódio? Não faria sentido. E foi exatamente isso que fez com que ele alcançasse ali o objetivo dele. Ah, fantástico, Si. Adorei a sua interpretação. É realmente muito legal, muito linda a sua interpretação. Concordo plenamente com tudo que você falou. Eu até gostaria de acrescentar também a minha interpretação, também bem brevemente, né? Que eu coloquei assim: quando o homem desperta, ele passa por muitas provas e obstáculos que, utilizando da bondade, da boa vontade, o amor e a tolerância, ele consegue transformar os seus inimigos em amigos através dos bons exemplos e da abnegação a Deus. Então, assim, também achei isso bem, assim, resumindo tudo, né? Foi o que eu anotei aqui como interpretação. Mas adorei aí as mensagens que você trouxe, né? Para a gente, plasmando as asas do voo, acho que trazendo, quando ele evoluiu, né? Então, tudo isso que ele passou, Jesus quis dizer, ele conseguiu evoluir. Entrego, confio, aceito e agradeço também, faz muito sentido, eu adoro essa frase. E essa outra que você falou, né? De seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu também sempre falo aqui no começo, só para lembrar o pessoal, né, que a gente tem que fazer a nossa parte também, né, para a gente colaborar. Então, aqui, vou agradecer formalmente aqui a minha cunhada Simone Perretes Canavês. Eu que Muito agradeço. obrigada pela participação, pela preparação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, adorei a experiência. Que bom. Parabéns pelo projeto. Obrigada, que bom. E você que está assistindo, ajude a compartilhar, compartilhe, curta, se inscreva. Ficou alguma dúvida, quer comentar? Vamos falar a respeito, contribua também com o seu entendimento. Vamos falar sobre isso, sobre a mensagem de Jesus. E o livro Jesus no Lar está na internet, está em PDF, está na busca, podem comprar, está em vários locais, caminhos na internet. Obrigada a todos. Obrigada.